Vamos então, gente, aos trabalhos. Vamos lá? Resolução de questões da nossa aula de hoje. O que tem de importante sobre noções introdutórias? Vamos então ao trabalho. Olha lá! Noções introdutórias. Então, a nossa aula de hoje vai discutir questões de concurso tratando sobre noções introdutórias do direito administrativo. Vamos ver então o que tem de novo? O que pode cair na sua prova a respeito desse tema? Vamos então comigo. Olha lá! Coragem, galerinha! Coloca na lousa, por favor. Sobre os critérios para conceituar o direito administrativo. Vejam o que eu quero. Eu estou falando do conceito de direito administrativo. Sobre os critérios, então, para conceituar direito administrativo, diz então o nosso concurso. Olha lá. Primeiro enunciado. Consoante o critério negativo, senhores, consoante o critério negativo, o direito administrativo compreende as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais, incluindo as atividades jurisdicionais, porém excluindo as atividades legislativas. Olha lá, incluindo as atividades jurisdicionais e excluindo as atividades legislativas. Vejam bem, a primeira coisa que eu queria passar com você, quando nós pensamos em critério negativo, a primeira pergunta que eu queria que você me respondesse. No critério negativo, vejam comigo, o que dizia o critério negativo? Qual era o objetivo do critério negativo? Senhores, o critério negativo, ele dizia, o conceito é por exclusão. Eu retiro o legislar, eu retiro o julgar e o que sobrar é administrativo. O conceito é definido, portanto, por exclusão. Se eu retiro o legislar e retiro o julgar, eu lhe pergunto, nosso enunciado está certo ou errado? Na verdade, a teoria, gente, afastava as duas funções. Afastava a função legislativa e afastava a função jurisdicional. Era essa a teoria. A teoria dizia, nós vamos encontrar por exclusão. Retira-se a função jurisdicional, retira-se a função legislativa. Pensando nisso, vamos ler de novo o enunciado? Vejam lá se ele está certo ou errado. Comigo. Critério negativo. Compreende atividades desenvolvidas na consecução dos seus fins, incluindo, olha bem o que diz aqui, incluindo atividades jurisdicionais, e excluindo atividades legislativas. Tá certo, gente? Tá errado. Eu tinha que cortar os dois. É excluindo os dois. O enunciado está errado. Eu não posso incluir uma e excluir a outra. O conceito do critério negativo, ou também chamado de critério residual, você pode lembrar aqui critério negativo ou residual, é importante que você observe que o conceito é definido por exclusão. Eu retiro a função jurisdicional e retiro a função legislativa. Por exclusão, então, exclui-se a jurisdicional e exclui-se a função legislativa, tá certo? Então, nós vamos excluir aí as duas funções. Então, o enunciado aí tá errado. Esse é erradão, tá certo? Vamos, então, cortar. Esse enunciado, ele está falso, portanto, tá certo? Ok, gente? Anotado aí o primeiro? Posso seguir adiante? Vamos ao trabalho, então. Próxima questão. Falando ainda do conceito de direito administrativo. Esse é o segundo enunciado, olha lá. Para a escola exegética, olha o conceito, para a escola exegética, então eles estão falando aqui da escola exegética, ou também chamada de escola legalista. Os dois nomes estão certos. Escola exegética ou escola legalista. O direito administrativo tinha por objetivo a compilação das leis existentes e a sua interpretação, com base principalmente na jurisprudência dos tribunais administrativos. Olha lá, para a escola exegética, tinha por objetivo
a compilação das leis, será que é isso mesmo? Compilação das leis e a sua interpretação? O que você acha? Tá certo isso? Certíssimo. Vejam que a escola legalista era somente um estudo de leis. A escola legalista, o direito administrativo, é um estudo só de leis. Estuda, então, só leis. Para a escola legalista, o direito administrativo era tão somente um estudo de leis. Então, segundo essa teoria, segundo esse critério, a escola legalista dizia, o direito administrativo ele vai compilar e ele vai interpretar. Então, compila, interpreta a lei, e aqui a gente só foca na lei. Lembra disso? Esse enunciado, gente, ele é verdadeiro, hein? O enunciado está corretíssimo aí, ó. Enunciado verdadeiro para esse caso. Só um cuidado que eu queria que você lembrasse aqui, que esse critério não foi aceito no Brasil, tá? A escola legalista foi superada, mas era isso que ela dizia. A escola legalista, ela não foi acolhida no Brasil, mas era exatamente isso que ela tratava, tá? Era assim que ela tratava o assunto. Certinho? Verdadeiro segundo? Muito bem, tá tirando 10, hein? Vamos para a próxima aí, olha lá. De acordo com o critério do poder executivo, olha o próximo conceito aí. Próximo critério agora, eu quero que você olhe para o poder executivo. De acordo com o critério do poder executivo, lembra o que dizia esse critério? Direito administrativo estuda só o poder executivo. Era isso que dizia o critério. O critério dizia, o direito administrativo vai estudar só o poder executivo. Esqueço o judiciário, esqueço o legislativo, eu vou estudar só o poder executivo. Mas será que esse enunciado está certo? De acordo com o critério do poder executivo, o direito administrativo, ele é conceituado como um conjunto de normas, olha o enunciado. O direito administrativo, o critério do poder executivo, o direito administrativo é conceituado como um conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. Era isso que o critério dizia? Gente, nada disso. O critério não falava nada dessas relações. O critério do poder executivo dizia, nós vamos focar no executivo. Vamos olhar só para o executivo. Era isso que o critério dizia. Então, não tem nada de relações entre administração e administrado. O critério não dizia isso. A escola do poder executivo, ou o critério do poder executivo dizia, nós vamos estudar só o executivo. Então, esse enunciado está errado. Esse conceito aqui não é o do critério do poder executivo. Tá certo? Então, esse enunciado tá falso, ok? Falso esse enunciado. Mas, antes de passar adiante, eu queria só uma dica, hein? O critério do poder executivo, ele era restrito demais, você lembra? Ele era muito fechadinho. Ele não foi aceito no Brasil. Porque aqui no Brasil, nós estudamos, o direito administrativo, ele estuda a atividade administrativa. Não importa quem a exerça. Não importa se está no executivo, se está no legislativo, se está no judiciário. Se tem atividade administrativa, isso é problema nosso. Então, cuidado. O critério do poder executivo não foi acolhido no Brasil, não foi aceito no Brasil e o enunciado está falso na questão. Só uma dica, aí no seu material tem uma marquinha embaixo com os outros concursos em que esse tema caiu. Coloca pra gente, Karina. Olha, tem um quadrinho aqui que diz exatamente aonde foi que isso aqui já caiu, tá certo? Então, uma barrinha aqui embaixo, porque em outros concursos apareceram do mesmo jeito, com o mesmo raciocínio. Seguimos a próxima, podemos trabalhar? Próxima questão para você tirar 10 e sair em primeiro lugar. Olha lá. Próxima questão, nós vamos falar do conceito de direito administrativo. Pode jogar, Karina. Conceito de direito administrativo, olha lá. O conceito de direito administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico, olha lá, só um pouquinho. Sintetiza-se num conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar de forma concreta, de forma direta, de forma imediata, os fins desejados pelo Estado. Esse é o conceito, gente. A par disso, diz enunciado, a par disso, é fonte primária, e é aqui que o bicho pega, é fonte primária do direito administrativo.
Observe, gente, que essa questão é de fonte, mas começou com o conceito lá em cima. Você lê o conceito, se você não lembra do conceito, vai achar que tem uma casca de banana, né? Já vai achar que tem algo errado aqui nessa história, não é verdade? Agora veja, qual é a fonte primária do direito administrativo? Essa tem a obrigação de acertar, hein? Errar essa é pra chorar, arrancar o cabelo depois da prova, não é possível. Essa você tem que acertar. Olha lá, qual é a fonte? Coloca as alternativas, por favor. Jurisprudência, costumes, princípios gerais de direito, a lei em sentido amplo ou a doutrina? Isso aí, a lei em sentido amplo. Essa é a resposta certa. Letra D, então, é a resposta correta. Falamos de lei em sentido amplo, portanto, tá certo? Questão muito fácil, hein, gente? Dada essa, hein? Essa era para você passar no concurso. Pense bem. Próximo, então, um dos aspectos importantes, primordiais, pode colocar? Importantes e primordiais do direito administrativo brasileiro é de ser um conjunto. Essa questão é chata, viu, gente? Coloquei ela aqui porque a bichinha é chata. Olha lá. Um dos aspectos primordiais do direito administrativo brasileiro é ser um conjunto de quê, gente? Vamos lá. Um conjunto de princípios e normas aglutinador de poderes do Estado de maneira ao administrado, de maneira... Ou tá faltando uma palavra aqui, eu acho, viu? Deixa eu confirmar aqui. Vou pegar aqui, só um minutinho, viu, gente? Só um minuto. De maneira a colocar... Tá faltando uma palavra mesmo. De maneira a colocar o administrado em relação de subordinação hierárquica a tais poderes. Olha lá, vou colocar aqui a palavrinha que tá faltando para você colocar no seu caderno. De princípios e normas aglutinadores de poder do Estado, de maneira a colocar o administrado em relação de subordinação hierárquica a tais poderes. Corta comigo e vamos pensar. Você acha que o direito administrativo é um conjunto de princípios e normas que vai aglutinar os poderes e que vai colocar o cidadão, o administrado, em subordinação hierárquica? Subordinação hierárquica é aquela relação que tem o chefe e o subordinado. É essa a relação que nós temos com o Estado? Nós somos subordinados do Estado? Nós estamos com o Estado em uma relação de subordinação hierárquica? De jeito nenhum. Pelo contrário, nós temos que lembrar que a nossa Constituição diz que o poder emana do povo. Poder é nosso, ó, nós estamos por cima, hein? Estamos por cima, afinal de contas, os nossos representantes são os nossos representantes. Os nossos administradores são escolhidos por nós para representar os nossos direitos, os nossos interesses. Então não tem nada de relação de subordinação. Nada disso. Coloca o enunciado para a gente confirmar o erro aqui, ó. Conjunto, então, de princípios e normas, aglutinador de poderes do Estado, de maneira a colocar o administrado em relação de subordinação hierárquica a tais poderes? Ninguém merece, né, gente? Esse enunciado está falso. Essa questão está falsa. Não há relação de subordinação, não há hierarquia nesse caso, tá certo? Próxima. Um dos aspectos primordiais do direito administrativo brasileiro é o de ser um conjunto de princípios e normas que não alberga a noção de bem de domínio privado do Estado. Olha lá, sobre um conjunto de normas que não alberga a noção de bem de domínio privado do Estado. Senhores, quando a gente pensa no direito administrativo, o direito administrativo é um conjunto de normas que se preocupa com toda a atuação do Estado. Seja a atuação do Estado, então, no cuidando dos seus bens, seja a atuação do Estado prestando os serviços públicos, mas seja também a atuação que o Estado exerce sobre o bem de domínio privado. Exemplo, se você tem uma propriedade, você é obrigado a cumprir a função social. Fernanda, eu tenho que cuidar da minha propriedade, eu tenho que cumprir a sua função social. Se eu não cumpro, o Estado me aplica uma pena. Ele vai me desapropriar, por exemplo. Então, essa atuação que o Estado exerce sobre os bens de domínio privado, sobre a situação do particular, sobre a atuação do particular,
Isso é administrativo também. Então, quando o nosso enunciado diz, olha, não alberga a noção de bem de domínio privado do Estado, isso está falso. Ela alberga sim, vai albergar toda a atuação estatal, vai albergar toda a atuação estatal. Então, quando a gente diz não alberga a noção de bem de domínio privado do Estado, isso nós estamos falando de um enunciado falso também. Na verdade, o direito administrativo, ele vai aglutinar, ele vai abargar albergar toda a atuação do Estado, toda a atuação do Estado, inclusive sobre os seus bens, tá certo? Então, esse enunciado tá falso também, essa resposta falsa, e o nãozinho pega aí, tá? Nãozinho tá errado nessa história. Próxima questão, próximo item, olha lá. Instrumental, conjunto, tá em cima lá, um conjunto instrumental de princípios e normas que regula exclusivamente as relações jurídicas, olha de novo a palavra aqui, exclusivamente as relações jurídicas entre o Estado e o particular. É isso, gente. Administrativo é só isso. Exclusivamente as relações jurídicas entre o Estado e o particular. E se eu tenho um Estado e outro Estado, não é administrativo, não é? Claro que é, gente. Exclusivamente o bicho pega. Aqui eu aproveito para uma dica. Tem algumas palavras no concurso que eu chamo de palavras mágicas. Essas você tem que ir, ó, pé no freio. Apareceu exclusivamente, absolutamente, jamais, nunca, somente, só, desconfie. Porque em direito administrativo, então, que não tem código, não há nada tão absoluto assim. Então, apareceu essa palavra, marque, hein? Desconfie. Esse enunciado está falso. O direito administrativo ele se preocupa com a relação entre os municípios, entre os estados, com a relação entre o município e uma autarquia. Então, não é só Estado e particular. Não é exclusivamente Estado e particular. Pelo contrário, tá certo? Pelo contrário. Então, esse enunciado pode colocar para a gente, Karina, ele também está falso. E a pegadinha aí é o exclusivamente, tá? O que pegou foi exclusivamente nas relações aí. Próxima alternativa. Olha lá. Direito administrativo é um conjunto de princípios e normas limitador dos poderes do Estado. O que você acha? Será que o direito administrativo limita a atuação do Estado? Você já imaginou se os nossos administradores, de mente criativa como eles têm, mente do mal, né? Porque tem uns que têm mente do mal, pense bem. Imagine se eles pudessem o que der na cabeça. Pensou? Deus me livre, né? Não dava para viver. Nós estamos falando de situações em que alguém tem que botar freio. Então, o direito administrativo, ele vai limitar os poderes desses administradores? Com certeza. Falamos de um conjunto de princípios, então, e normas, conjunto de princípios limitador dos poderes do Estado. Ele vai exatamente proteger o cidadão. Ele vai também cuidar do cidadão. Eu vou limitar a atuação do Estado e vou proteger o cidadão aqui. O Estado não é total, absoluto, nem presente. Ele tem que ter limites. Então, esse enunciado, gente, ele está verdadeiro, hein? Esse enunciado está correto. Verdadeira essa questão. Essa é a letra? Muito bem. Essa é a letra, resposta da questão aí, gente. Letra D de dado. Resposta está certa. Vamos à última questão do nosso dia de hoje. Facinha essa, hein, gente? CESP, hein? CESP, olha lá. Segundo a doutrina administrativista, o direito administrativo é o ramo do direito privado que tem por objetivo os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas, administrativas, que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que esta exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Gente, nem precisava ler toda, né? Leu as 3 primeiras linhas, matou, pode segurar. Segundo a doutrina administrativista, o direito administrativo é um ramo do direito privado, gente. Matou, hein? Errar essa é pra chorar, hein? Falamos aí de um ramo do direito privado? Não. Enunciado falso, hein? Esse é um ramo do direito público, gente. O direito administrativo nada mais é do que um ramo do direito público interno. Deu para revisar um pouquinho do assunto? Espero que você tenha conseguido recapitular um pouquinho do assunto. Deu para sentir como cai?
É assim que noções têm aparecido. Cai bastante em prova de concurso, noções introdutórias é um tema que você precisa estudar também para o seu concurso. Muito obrigada pela presença, obrigada por ter participado desse momento e até a nossa próxima. Obrigada!